A gente viu nos últimos dias, a gente viu cenas assim, aterradores de Porto Alegre, né? Alagamento, vários bairros sem luz, protestos espontâneos de moradores, trabalhadores e trabalhadoras, repressão da polícia, que aí, se não me engano, é a Brigada Militar, né? Que chama ainda. Brigada Militar. Isso, repressão da Brigada Militar. E aí, a primeira pergunta que eu queria fazer para ti é o seguinte: o que foi que aconteceu em Porto Alegre nos últimos dias, assim? Qual é a situação hoje da cidade? E já emendando, sempre tem um discurso, que é o discurso da ideologia dominante, o discurso da mídia burguesa, dos políticos burgueses, que é colocar a culpa na chuva, né? Então, dizer assim, choveu acima do esperado, os ventos foram acima do esperado, então é como se o caos, o problema, tudo fosse um fenômeno natural e meio que não tem o que fazer, né? E eu queria que tu dissesse, inclusive, se a situação de Porto Alegre foi causa de um fenômeno meramente natural também. Olha, a gente viu uma situação caótica, Jones, que durou mais de uma semana, na verdade, porque algumas pessoas demoraram 8, 9 dias para ter a energia restabelecida. Isso aí foi algo que nunca tinha acontecido antes na história do nosso estado. Mas especialmente aqui em Porto Alegre, a gente viveu uma tempestade que foi forte, né? Teve um impacto grande ali na madrugada do dia 16 de janeiro. Uma de terça para quarta-feira. Foram ventos de cerca de 100 quilômetros, uma chuva também que bateu quase 100 milímetros aí, a maior parte do que era esperado para o mês de janeiro inteiro. E a cidade, a partir daí, desse evento extremo, ficou totalmente sem energia elétrica e sem água. 1.200.000 pessoas foram afetadas de maneira imediata. Porto Alegre tem pouco mais de 1.300.000 habitantes. Então, mais de 90% da população ficou nessas condições. Foram 2 óbitos também registrados, um em Porto Alegre, né? E muitas pessoas que perderam tudo, aquela cena que a gente vê acontecer nas periferias do nosso país, à medida que a chuva, que os ciclones, como aqui no Rio Grande do Sul tem sido muito comum também, acabam abatendo os locais. E a partir daí, aconteceram fatos políticos que, na verdade, influenciaram muito na conjuntura como um todo. Acho que é importante localizar também que Porto Alegre é governada hoje pelo prefeito Sebastião Melo, e o vice dele é o Ricardo Gomes, que são figuras que se abraçaram no bolsonarismo no último período. O prefeito era uma figura do MDB, que fazia aquela política tradicional do MDBismo. E o vice-prefeito é uma pessoa que ascendeu junto com a extrema-direita, com os think tanks ultraliberais, que aqui no Rio Grande do Sul tem uma influência muito grande, é vinculado ao Brasil Paralelo. Então, eles têm aí, nessa aliança entre o centrão, digamos assim, da direita e o bolsonarismo, um vínculo muito forte com todos os aparelhos da burguesia de Porto Alegre. E a nível de estado, nós também temos aí o governador Eduardo Leite, que, principalmente do ponto de vista econômico, o olhar que ele tem sobre as empresas públicas, que é um tema importante para a gente debater hoje, né, aplicou o receituário neoliberal de maneira extremamente radical nos últimos anos. Então, esses são os governos que nós temos aqui. Na cidade de Porto Alegre, havia uma certa estabilidade dessa prefeitura no último período, óbvio, sempre com alguns enfrentamentos. Por exemplo, nós protagonizamos alguns, como na época da eleição, em 2022, sobre o tema do passe livre durante as eleições, né, que foi um tema de impacto a nível nacional, mas infelizmente acumulamos muitas derrotas nos últimos anos. E agora esse fato colocou em questão tanto as políticas desenvolvidas pelo prefeito Sebastião Melo como pelo Eduardo Leite, porque a população ficou revoltada. No intervalo de 5 dias, Jones, nós tivemos mais de 120 protestos na cidade de Porto Alegre. Imaginem uma capital como Porto Alegre, mas enfim, proporcionalmente, né, Porto Alegre talvez possa ser comparado com Recife, né, 120 protestos acontecendo num intervalo de 5 dias, trancamento de vias, o pessoal pegando os galhos que caíram das árvores, foram milhares de árvores que caíram, colocando no meio da rua, tacando fogo, colocando pneus, móveis que tinham sido
perdidos e exigindo o retorno da água e da luz, mas uma manifestação desse tipo, ela traz outros elementos também, que é esse apelo por dignidade, esse apelo por ser respeitado, que do ponto de vista desse serviço essencial, né, do acesso à energia elétrica, é o que não vem ocorrendo, principalmente desde a privatização da CE. Né? O serviço hoje é considerado um dos piores do Brasil. A taxa de intervalo, né, do tempo que tu fica sem energia ao longo do ano aqui é uma das maiores, seguindo a linha dessa empresa, a Equatorial, né, que já foi responsável por apagões históricos, pela precarização desse serviço. Então, a população aqui se movimentou diante disso e o elemento central do discurso neoliberal pró-privatizações hoje é questionado por um amplo setor de massa no estado do Rio Grande do Sul. Bom, falaram que tinha que privatizar para melhorar. Isso não aconteceu. O serviço piorou. E aí está o cerne da política que ambos os governantes estão desenvolvendo. Aqui no município, o prefeito Sebastião Melo privatizou a Carris, era uma das únicas empresas de transporte público que operava numa capital brasileira, talvez a única. Quer privatizar o Departamento Municipal de Água e Esgoto, e vem fazendo isso com outras empresas públicas municipais, como a Procempo, que é uma empresa de tecnologia da informação, e o serviço público como um todo. No estado do Rio Grande do Sul, não foi só a CE privatizado. O governador Eduardo Leite, nos últimos anos, privatizou outras empresas da área energética, como a Sulgás, a CRM, né, da área de mineração, também na mira direta deles, e privatizou também a empresa de água e esgoto, a Corsan, certo? Com um valor completamente abaixo do seu valor de mercado, algo que foi característico também nas próprias privatizações da CE, né? Porque eu digo privatizações porque a CE ela foi, ao longo das últimas décadas, alvo de ataques por parte dos governos neoliberais no Rio Grande do Sul. Então, lá na década de 90, na primeira onda de privatizações que nós vivemos a nível nacional, a CE ela foi dividida. Tem a CE Transmissão, a CE Distribuição e a CE Geração. Ela foi dividida em três, né, fatiada. Nós vimos aí algo bizarro acontecer, por exemplo, com a CE Distribuição, que ela foi vendida por um preço de 100 mil reais. Chega a ser inacreditável a gente falar nesses termos. 100 mil reais. Porque a empresa tinha uma dívida criada pela política do governador Eduardo Leite e do seu antecessor, o José Ivo Sartori, que confiscaram ali repasses que a CE tinha que fazer aos municípios, do ICMS, foram ter uma política de gestão que orientava para a quebra da empresa para que ela pudesse ser privatizada, e um discurso apoiado pela grande mídia, a RBS, que sempre foi pró-privatizações, né? É bom lembrar que nessa primeira onda de privatizações aí, a RBS foi uma os seus acionistas foram uns dos que compraram a CRT, uma empresa de telecomunicações. É afiliada da Rede Globo, né? A RBS, né? Exatamente. A CRT também, uma das empresas aí que remontam à tradição do brizolismo aqui, né? Brizola como governador que potencializou aí empresas públicas nos setores estratégicos, ela foi privatizada e comprada em parte, né? Na época um capital espanhol, da Telefônica, mas também a RBS. Então, todo esse conluio foi fazendo a população gaúcha acreditar que, bom, não tinha outra alternativa. E eles venderam por 100 mil reais a CE Distribuição. Venderam para a Equatorial, venderam a CE Geração, né, que administra as usinas, né, a produção de energia para a CSN, né, que não tem tradição nessa área, que também por um valor altamente questionável, e a CE Transmissão venderam para a CPFL, que é uma empresa que é administrada por um capital chinês, mas, enfim, nós estamos falando aí de grandes grupos transnacionais que mantêm um alto índice de lucratividade. No ano passado, por exemplo, no último trimestre só, o lucro líquido da Equatorial foi quase 1 bilhão de reais a nível nacional. Então, juntando as operações que eles têm de conjunto no Brasil, quase 1 bilhão. Da CPFL foi ainda maior. Bateu, salvo engano, no último trimestre só, mais de 1,5 bilhão de reais. Que, bom, reproduzem essa lógica de explorar um serviço público que é um direito essencial, fazer desse serviço altamente rentável, enviar os lucros para o exterior e
destruir a condição, por exemplo, dos trabalhadores dessas empresas. Aqui, isso é uma marca da Equatorial no Rio Grande do Sul. Tem uma série de investigações já que apontam que eles não estão preparando os eletricistas da maneira como deveriam, fazem cursos que, enfim, não dão a capacitação adequada, contratam uma série de empresas terceirizadas que destroem a capacidade de resposta em momentos como que a gente está vivendo. Enfim, é um verdadeiro absurdo, um caos que está instaurado agora, mas que também nos abre uma oportunidade de fazer essa crítica ao discurso privatizante e voltar a um debate, né, sobre como que um estado como o Rio Grande do Sul, que já teve um alto potencial, né, de geração, distribuição de energia, e não apenas só da energia elétrica, mas de outros ramos também, perdeu essa capacidade com essa política de privatizações, e o quão danoso isso está sendo hoje para a população do nosso estado, né?